E aí, gente, bem-vindos ao canal novamente Papo de Humano. E hoje eu quero falar de uma coisa que agrada, né, e que interessa a muitos nerds. Então, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Na verdade, eu vou fazer aqui um guia. Um guia para o guia. Um guia para o Guia do Mochileiro das Galáxias. Como assim? Um guia para você não se perder no meio da história. Por quê? Porque a história está dividida em 4 mídias: rádio, televisão, cinema e livros. Se você não souber conciliar, você vai ficar meio confuso. Então eu quero mapear vocês para vocês não se perderem realmente tudo isso, tá? Começando, o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma história onde temos por protagonista Arthur Dent, um terráqueo, Forge Prefect, que é um alienígena disfarçado de terráqueo, Zaphod Beeblebrox, Tricia McMillan e, é claro, o Marmee. Então, para vocês não se perderem, vou começar. Diferente do que muita gente pensa, o Guia do Mochileiro das Galáxias não começou nos livros, começou no rádio, lá na década de 70. Né? Era uma radionovela. A radionovela teve um certo sucesso e, contemporânea a ela, surgiu o primeiro livro da série, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso foi em 79. Gente, eu não vou ficar falando de data aqui porque, não importa, 2, eu não sei, tá? Então, contemporânea ainda a radionovela, depois ainda veio o Restaurante no Fim do Universo e o Vida, o Universo e tudo mais. Beleza, fechou aí a trilogia do Guia do Mochileiro das Galáxias. Entretanto, ele lançou mais um livro, Vida, Universo e tudo mais, que daí já saiu fora da contemporaneidade da radionovela. A radionovela pode existir e apenas teve o livro Vida, Universo e tudo mais, meu preferido. Nisso, Vida, Universo e tudo mais, muitos dizem que foi o fim da saga. Que a saga acabou aí. Vida, Universo e tudo mais. Outros falam que acabou na trilogia. Eu já falo agora que acabou no Vida, Universo e tudo mais. Acontece que, anos mais tarde, o Sr. Douglas Adams lança mais um livro chamado Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que conta uma história não de universo paralelo, mas que eles trocam de universo. Para quem não sabe, é uma coisa, o Guia do Mochileiro das Galáxias mexe muito com física, metafísica, e se você não tiver uma noção assim, de física e de universos, teoria das cordas, essas coisas, você não chega a entender muito bem. Mas, segundo a teoria das cordas, a teoria dos vários universos, eles vão para outro universo onde outras coisas acontecem. E Douglas Adams, enfim, dá um fim para a série, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias. E Douglas Adams é um cara bastante excêntrico, né? O fim que ele deu ao Guia do Mochileiro das Galáxias parece que não é um fim definitivo. Parece que há mais para vir. Anos depois, eu digo muitos anos depois, Douglas Adams inesperadamente escreveu um último livro, praticamente inofensivo. Douglas Adams morreu em 2001, tá?
Entretanto, ele ajudou, tá, antes de sua morte, no roteiro do filme que foi lançado em 2005, O Guia do Mochileiro das Galáxias. O filme, gente, é ótimo, é muito bom, muito engraçado e tem muita essência do Guia do Mochileiro das Galáxias. Entretanto, não conta a história dos livros. Ele tem muitas referências a várias partes dos livros, principalmente no início, né, de como começa tudo, de como a Terra explode. A Terra explode é um meio spoiler, porque, cara, na quinta página você já vai saber que a Terra explode. Então, é isso aí, a Terra explode e não fique reclamando de spoiler. E foi uma coisa inovadora, porque os livros, a radionovela e a série de televisão contavam a mesma história. Ou seja, você poderia escolher entre um deles e desfrutar dessa única mídia que não ia fazer diferença alguma. Cada linha do livro está representada na série, está representada na radionovela. Depois, o quarto livro, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, não está na série televisiva. Depois veio o filme, que conta uma história totalmente diferente, entretanto é muito bom. Assistam. Mesmo se você não leu os livros, assista, porque ele, embora faz muitas referências, é uma história diferente, totalmente diferente, mas é muito bom, tá? Tem muita coisa, tem muita referência aos livros sim, mas é muito bom, mesmo tendo uma outra história. Então eu vou mapear vocês. Primeiro a gente começa dizendo que, diferente do que muita gente pensa, o livro não foi a primeira mídia em que apareceu o Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro das Galáxias foi primeiramente uma radionovela, tá? A radionovela fez sucesso, sim, e logo depois passou por uma série televisiva. A série televisiva virou um livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias. E a série televisiva teve continuidade, assim como O Guia do Mochileiro das Galáxias teve continuidade. E foi aí, contemporaneamente, 3 livros, uma trilogia. O Guia do Mochileiro das Galáxias, Restaurante no Final do Universo e Vida, Universo e Tudo Mais. Não contente com apenas uma trilogia, lançou um quarto livro, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que é o meu favorito. Esse livro, muita gente fala que não tem muito a ver com o que aconteceu nos livros anteriores, mas tem a ver sim, tá? Tem muito a ver. A saga continua, né? Ele leva em conta os acontecimentos da trilogia, né? E meio assim que dá um fim à história, mais ou menos, ele dá um fim à história. Por isso muita gente diz que o Guia do Mochileiro das Galáxias se acabou no quarto livro, tá? Então seria uma trilogia de 4. Algumas pessoas dizem isso, tá? Acontece também que anos depois, eu digo muitos anos depois, Douglas Adams inesperadamente escreveu um último livro, Praticamente Inofensiva. Praticamente Inofensiva não é um spoiler, tá? Porque você vai saber isso também na 11ª, página do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a descrição da Terra, né, no Guia do Mochileiro das Galáxias, Praticamente Inofensiva. E ele pôs esse nome no último livro. Esse último livro conta uma história meio diferente. Você tem que estar ligado numa coisa. O Guia do Mochileiro das Galáxias, ele mexe muito com física, metafísica, teoria das cordas e tudo mais. Então,
Se você não entende disso, você pode ficar meio confuso. Mas ele vai pela teoria de que existem vários universos. E se perdem em vários universos cada uma dos personagens. E muita gente diz que o quinto livro não faz parte da história do Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas sim, há sim uma continuidade do que aconteceu, né, no livro 4, tá? E termina por aí, mais ou menos também, a trilogia de 4, que na verdade são 5. Por quê? Porque depois disso, infelizmente, Douglas Adams morre. Entretanto, antes de morrer, Douglas Adams já estava trabalhando, né, no roteiro do filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi sair só em 2005. Então, esse filme tem muita coisa tem a ver com os livros, entretanto não tem nada a ver com os livros. Como assim? Ele não conta a história de nenhum dos livros. Tanto que a trilogia principal já está muito bem contada, né? E o que ele faz? Ele faz referências, muitas referências aos livros. As personagens têm as mesmas características, as mesmas personalidades, mas é uma história diferente. Não espere uma adaptação fiel aos livros, seu caso, porque você não vai achar, você não vai conseguir, e você vai se frustrar, e você vai se frustrar à toa, e se você se frustrar, eu vou te achar um idiota. Meu café já está frio. O filme é sensacional, tá? Ele é muito bom, muito pouco conhecido também, por sinal, mesmo por quem é fã da série, e traz uma história que foi trabalhada também com o Douglas Adams, e tem um dedo do Douglas Adams aí, e é genial por causa disso. Tem muita coisa boa, tem muita coisa genial, né? É uma história diferente, mas que, cara, é coisa de Douglas Adams, você vê, é muito bom mesmo. E, para finalizar, um cara muito louco pegou e escreveu o que seria um sexto livro, um final para a série, para a saga, O Guia do Mochileiro das Galáxias, chamado E Tem Outra Coisa. Esse livro, muita gente fala que, putz, cara, não foi Douglas Adams, então não tem nada a ver, não vou nem ler. Mas o livro é muito bom. Tão bom e teve tanta influência não, né? Teve tanta essência de Douglas Adams que ele foi aceite. Gente, só para lembrar, tá? Aceite é mesmo que aceito, só que aliás, só que nada, não tem diferença. Aceite e aceito é a mesma coisa, tá? Português. Então, ele foi oficialmente juntado. Trilogia de 4, que na verdade são 5, e que virou, por sinal, 6. Então, meus amigos e minhas amigas, só para mapear, primeiro a radionovela, os livros, depois a série televisiva. Então, galerinha, só para mapear, a radionovela, a série televisiva junto com os livros, depois Praticamente Inofensiva, e depois Até Mais e Obrigado pelos Peixes, Praticamente Inofensiva, Morte do Douglas Adams, filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, o livro, que não foi escrito por Douglas Adams,
né? E tem outra coisa. E por fim, é isso. Gente, fica por aqui, tá? O episódio. Eu posso explicar depois a história em si de cada um deles, tá? Mas isso é questão de outro episódio. Eu posso falar depois eu posso dar depois um resumo da história de cada um deles, mas isso fica para outro episódio. Então, gente, um grande abraço a todos e todos. Tchau! Mão fria,